Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Prazer ver nossos irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus. Sempre muito bem-vindo aqui conosco. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. E, como sempre costumo dizer, pois é a minha intenção, quero ser rápido, quero ser objetivo. É que microfone na mão do pastor, o pastor se empolga, né? Aí o rápido e objetivo acaba se desfazendo com tantas coisas que vêm na mente. Mas o que tenho anotado aqui para compartilhar com os irmãos é muito simples, muito direto. E tenho certeza que é uma palavra que vai abençoar o teu coração, uma palavra que vai abençoar a tua vida. Amém? Glória a Jesus. Essa palavra, e nós vamos tomar o texto base, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Coloquei como o título desta mensagem: o barro nas mãos de um Deus excelente. Amém? O barro nas mãos de um Deus excelente. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 nos diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Lendo uma outra tradução que pouca coisa se difere: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, o que nós vemos aqui nesse texto, escrito por Paulo, é a ideia de uma comparação, porém voltada a destacar um contraste e não uma paridade, ou seja, uma igualdade. Que de igualdade e paridade aqui não tem nada. O que Paulo está querendo mostrar é justamente que o vaso é de barro, mas o tesouro continua sendo tesouro. E ainda que, para mim, isso seja muito claro, e eu creio que para você também, mas nós precisamos entender que nós, nesta linguagem metafórica de Paulo, nós somos este vaso de barro. E temos, por assim dizer, as nossas imperfeições. O barro, ele tem as suas impurezas. O oleiro, quando vai trabalhar o barro, ele precisa tirar pedras de areia, pedrinhas, né? Pequenos galhos que porventura estejam ali, para trabalhar com a massa, com o barro propriamente dito. O barro, então, ele representa o ser humano nas suas imperfeições, e essas imperfeições têm como objetivo mostrar que não conseguiremos fazer a obra de Deus se o próprio Deus não nos capacitar. E eu creio que até aqui o que eu estou falando não é nenhuma novidade para você. Você já sabe disso. Mas algo que está me chamando, ou que me chamou a atenção nesta palavra, é que uma das estratégias de Satanás, e uma frase que nós falamos hoje na escola bíblica dominical, é sobre a sutileza de Satanás. Satanás não se mostra como ele realmente é. O inimigo das nossas almas não apresenta o seu propósito de maneira clara, objetiva e transparente, mas ele vai se entreando de maneira sutil para poder nos enganar. E o que vemos nesse texto é que, por sermos então comparados ao barro, nós temos as nossas imperfeições.
E com estas imperfeições, temos nossa simplicidade, fragilidade, limitações e etc. A palavra de Deus, ela vai nos dizer, lá em João capítulo 3, versículo 27, e eu vou lendo aqui, já para adiantar, ao que João escreveu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhes tenha sido dada do céu. Os tesouros que o texto diz que está dentro do vaso, são as maravilhas de Deus, as obras de Deus. E esses tesouros então estão dentro do vaso. A obra de Deus, ou as maravilhas de Deus, elas são perfeitas, são infalíveis. Ela realiza, ou vem realizar, em quem Ele quer. Ele derrama esses tesouros em quem Ele quer, da forma como Ele quer. Olha como nós lemos o texto: demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. O poder não é meu, mas é de Deus. O poder não é seu, mas é de Deus. Só que, como eu disse, o inimigo, ele tenta trabalhar na sutileza. E nessa sutileza, o que ele mais está colocando no meio da igreja, entre muitas coisas, mas focando no tema dessa noite, é na nossa incapacidade, que é essa fragilidade do barro. Quem sou eu? Um vaso de barro. Quem é você? Um vaso de barro, imperfeito, frágil, muitas vezes incapaz, com limitações. E é dentro disso que o inimigo muitas vezes vai querer enfatizar, trazer à tona e dizer: você não é capaz, você não pode, por causa das suas imperfeições, por causa dos seus pecados, por causa da sua fragilidade, por causa das suas limitações. E o que muitas vezes somos acometidos dia após dia, porque existe diariamente uma batalha a ser travada aqui na mente, é dizer, é afirmar, o diabo afirmando sobre a tua vida, de que você não tem capacidade, de que você não pode ir além, de que você não pode fazer nada, porque você é incapaz. Quando Paulo extrai então esse texto, ele está aparentemente, é o que dá a entender, haja vista tem até para quem ele está escrevendo. Hoje pela manhã nós em algum momento falamos sobre isso também. Estamos estudando sobre a igreja na escola bíblica, um assunto maravilhoso, diga-se de passagem, e aproveito para mais uma vez convidar todos os irmãos para participarem. E não sei se foi quando estudava ou se eu comentando, mas nos lembramos que quem era a igreja de Corinto? Falávamos sobre uma igreja que é organismo vivo e ao mesmo tempo uma organização, de ter uma ordem, de ter tudo organizado. E como uma ordem, uma organização, existe a igreja local, e numa igreja local existia a igreja de Corinto. E quem era a igreja de Corinto? Uma igreja que experimentou o poder de Deus. Uma igreja que dentro da igreja... Irmãos, quem gosta aí no chamado, no crentez do manto? A linguagem crentez, aquele movimento pentecostal. Quem é que gosta? Amém? Igreja de Corinto experimentou isso. É como se nós imaginássemos o seguinte: todos os cultos da igreja de Corinto era movimentado, era no reteté, como se diz, era cheio do manto, porque eles experimentaram o poder de Deus. Foi na igreja de Corinto que se revelou os 9 dons espirituais. Eles tinham todos esses dons lá. Imagina você entrar numa igreja, levanta profeta, levanta outro que coloca a mão e acontece uma cura, levanta outro e faz uma oração e de repente acontece um sinal e uma maravilha no nosso meio. Todos os dons eram manifestos dia após dia.
Mas você sabe quem era a igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja que existia no meio dela facções, partidarismo, brigas e contendas. Quando um se levantava contra o outro, não ia buscar o pastor para resolver, ia buscar a justiça. Era isso a igreja de Corinto. Mas estava cheia do poder de Deus. Mas pastor, mas como isso? Deus, Ele nos usa independente das nossas limitações. Corinto experimentou algo poderoso, mas tinha limitações. Corinto experimentou algo maravilhoso que todas as igrejas buscam até hoje, mas ela tinha limitações. Isso até mesmo para mostrar, irmãos, não é o local que vai fazer o milagre acontecer ou deixar de acontecer, mas aqueles que creem no Senhor e buscam pela sua justiça. Um local de repente, olha só, um local de repente com tanto poder de Deus, mas os irmãos viviam brigando um com os outros, falando mal um dos outros. Agora, pense num lugar perfeito. Ah, pastor, se eu encontro um lugar perfeito, não ia ter nem pecado. O lugar perfeito era o Éden. Teve pecado ou não teve? Sabe por quê? Porque não era o local, mas o vaso que era de barro. O vaso era de barro, e por ser de barro tinha suas limitações. Perdão, por ser de barro tinha suas imperfeições. E muitas vezes nós acabamos aceitando essa ideia final de sermos imperfeitos, de sermos limitados, e então absorvemos só esta parte e dizemos: realmente eu sou barro, eu sou imperfeito, eu sou limitado, eu não sirvo para nada. Quando na verdade o Senhor nos faz lembrar que é justamente dentro de um vaso de barro que Ele esconde os seus maiores tesouros. Aleluia, glória a Deus. Nós somos os vasos, nós temos as nossas imperfeições, sim, mas os tesouros que são as obras de Deus, as maravilhas de Deus, estão escondidas dentro de você. Eu queria que você olhasse para o lado, eu queria que você olhasse para o seu irmão que está aí e dissesse: olha, tem um tesouro de Deus escondido dentro de você. Tem um tesouro de Deus escondido, ou guardado, melhor dizendo, guardado dentro de você. Aleluia. Paulo, ele estabelece esse assunto de maneira clara quando ele diz no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 26 até o 29, eu vou lendo. Ele diz o seguinte: irmãos, reparai, ou seja, atentai. Aqui está, ó, vedes, bem vedes, é isso? Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha para onde Paulo está indo, e ele continua: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ele escolheu justamente os imperfeitos. Ele escolheu, foi o barro. Ele escolheu o vaso que era imperfeito. Ele escolheu a mim e a você. Pelas minhas imperfeições propriamente dita, eu não deveria estar aqui, mas estou aqui porque há um tesouro escondido dentro de mim. Você está aí porque há um tesouro de Deus que guarda a sua vida, que levanta o seu ser, que dá força no dia a dia, que te leva adiante. Aleluia! Glória a Jesus. E Paulo enfatiza ainda o contrário disso tudo, quando ele termina no próprio texto, no versículo 31, ele diz: para que, como está escrito, versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.
de fato eu olhar para mim mesmo, nada tenho a oferecer. Mas eu tenho que lembrar aquele que me resgatou, aquele que fez de mim uma nova criatura, aquele que apagou os meus pecados, ou pagou os meus pecados na cruz do Calvário, aquele que pegou os meus pecados e lançou lá no mar do esquecimento, como diz a palavra, e de lá não torna mais. Ele não vai pescar os meus pecados do passado, porque Ele já me perdoou, Ele já te perdoou. Aleluia. Eu gosto da expressão de Paulo, quando fala aos romanos: qual é a condenação que há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Ai, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: ei, alguém está levantando uma ideia de que você precisa ser condenado, mas que condenação há para aqueles que estão em Cristo? Ele não está dizendo que ninguém precisa ou vai ser condenado. Haverão os que serão condenados, mas os que estão em Cristo já estão justificados, porque Ele pagou o preço. Porém agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo isso vem para afirmar que em nós não há nada de bom. E é legal quando entendemos isso. Sabe por quê? A ideia aqui não é simplesmente afirmar as minhas e as tuas imperfeições, mas é fazer você entender que, apesar das tuas imperfeições, Deus te usa. Não é com as imperfeições, é apesar das imperfeições, Ele te usa. Sabe o que acontece? O que o inimigo quer fazer muitas vezes é pensar que, já que eu tenho imperfeições, eu não posso ser usado. Uma vez ouvimos alguém falar, e algumas pessoas até comentaram a respeito, do problema que dá em algumas pessoas quando oram por enfermidade, mas elas mesmas estão enfermas. Aí ora por alguém, a pessoa é curada, mas ela continua enferma. E fica naquele dilema: Senhor, mas por que eu não vou mais orar? Eu não posso orar por enfermidade se eu estou enfermo. Não, porque apesar das tuas limitações, Deus te usa. E Ele quer te usar. Nós não podemos nos limitar nas nossas imperfeições, mas temos que lembrar que dentro de nós há um tesouro guardado e escondido nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Isso também vai nos mostrar que Deus nos usa apesar destas limitações. Não há ninguém que seja especial demais para que Deus venha usar. Nós não somos usados porque somos especiais. E você sabe muito bem que quando costumo pregar, eu faço questão de relembrar que a palavra ela vem para nos confrontar. Graças dou ao Senhor, porque entre nós não há de fato ninguém que fique se gloriando. Mas também não precisamos e não queremos que nenhum de vocês se depreciem, dizendo: eu não sou capaz. Nós não temos em nosso meio alguém que levante o nariz e diga: eu sou o profeta, eu sou tal, só eu faço, só eu aconteço. Não temos, graças a Deus por isso. Mas também não quero que venha a ter pessoas que digam: não posso, não quero, não faço, não aguento, não sou capaz, não sou digno. Não, porque há um tesouro dentro de você. E o Senhor está vindo nessa noite, através dessa palavra, para que você entenda que há uma vontade dEle de trazer você para trazer à tona, usar você, apesar das suas limitações. Você tem limitações? Eu tenho. Você tem? Então olha para quem está do lado e diz para ele assim: apesar das tuas limitações, Deus quer te usar. Então não há ninguém que seja especial demais para que Deus venha usar. Mas Ele usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Eu lembro, irmãos, já falei aqui algumas vezes,
O chamado de Deus na minha vida foi desde a minha infância, na verdade, desde o nascimento. Meus pais estão aí para contar melhor sobre isso. E comecei muito cedo na vida ministerial, servindo ao Senhor. E eu me lembro que quando comecei, muito jovem, ainda sou, mas naquela época muito mais, né? Muito jovem, e assentado junto, deixa eu acreditar, junto aos obreiros eu estava sentado, e de repente já tinha aqueles homens, né, de bigodão grosso, né, já de uma longa caminhada, olhando para mim meu todo, como dizendo, o que esse menino está fazendo aqui? A minha imperfeição naquele momento era ser menino. A minha imperfeição naquele momento era ser novo demais aos olhos daqueles que estavam ao meu lado. Eu comecei com 17 anos. E de repente aqueles homens que estavam ao lado com seus 30, 40 anos, que eu olhava para eles e via eles velhos. Eu hoje com 40 me acho novão. É interessante esse olhar como muda, né? Impressionante. Mas o fato é que eu enxergava uma recriminação, uma reprovação no olhar daqueles que estavam ao meu lado, porque viam a minha limitação na idade. É interessante que da forma que eu fui escolhido, eu servia num ministério onde tinha uma rotação, uma rotatividade de pastor muito grande. O pastor passava 6 meses numa congregação, era mudado para outra congregação, vinha outro pastor e assim ia. E de repente o pastor presidente daquele ministério me levantou num culto onde estávamos todos participando e disse para o pastor que estava naquele momento: olha, ensina esse menino a ser um pastor, porque o chamado dele é pastoral. Deus revelou para ele naquele instante, ninguém havia dito, ele não me conhecia pessoalmente. O chamado desse menino é pastoral. Ensina ele a ser pastor, coloca ele do teu lado. Foi aí que eu fui parar do lado do pastor, aprendendo o que ele fazia. O pastor local, num outro dia, falou assim: tu ouviu o que o pastor presidente falou, né? Que eu preciso te ensinar a ser pastor. Só que tem o seguinte: eu não sou professor, não sei ensinar. Agora te vira, me observa e aprende, porque eu não sei te ensinar. Eu falei: tá bom, vou te observar e vou tentar te imitar. Aí a única coisa que eu digo assim, eu preciso até encontrar ele para falar isso de novo para ele. Ele falou assim: ó, aprende só uma coisa, imita o que é bom, o que é ruim não imita. Eu falei assim: tá aí uma boa lição. Então, eu fiquei naquele local, na minha imperfeição, o limite da idade, e pela rotatividade de pastores, chega um novo pastor, o secretário da igreja vem no meu lado e diz: irmão Daniel, chama um novo pastor e apresenta os obreiros, porque esses obreiros são tudo acanhados, ninguém vai falar nada. Aí lá ia eu, nos meus 17 anos: pastor, posso ter 5 minutos da sua atenção? O novo pastor local: tá claro, filho? Então, eu queria apresentar os obreiros. O senhor tem uns minutinhos para a gente ir lá na secretaria e conversar? Vamos lá, foi bom o senhor ter essa ideia, vamos lá conversar. Ah, eu falei: irmãos, vamos lá conhecer o pastor, tá? Subíamos na secretaria da igreja. E aí eu queria pedir para que os irmãos se apresentassem, para que o pastor pudesse nos conhecer, ele saber com quem vai trabalhar. E cada um começava a falar. Eu ficava por último. Ah, eu sou fulano, sou presbítero. Ah, eu sou fulano, eu sou evangelista. Ah, eu sou fulano, eu sou secretário, eu sou tesoureiro, eu sou isso, sou aquilo. Daqui a pouco eu ficava lá no meu cantinho, aí o pastor perguntava: e você, meu jovem? Quem é você? Aí eu falava assim: irmãos, pastor, não sou ninguém. Eu sou um menino que fui colocado aqui pelo pastor presidente, mas se o senhor quiser me tirar, o senhor pode me tirar. Aí ele falava assim: você foi colocado por quem? Eu falava na maior inocência, irmão, eu não sabia. Mas eu falava o que aconteceu. Eu fui levantado pelo pastor presidente para ser um aprendiz, mas eu tocava bateria. Se o senhor quiser, eu volto para a bateria. Você foi levantado por quem? Foi pelo pastor presidente. Então, se você foi levantado por ele, você vai permanecer aí. Passava-se um pastor e eu permanecia ali, aprendendo. Pela grande rotatividade, vinha um outro pastor e eu fazia o mesmo processo. Vem cá, irmão, vamos conhecer o pastor. Pastor, eu queria apresentar os obreiros. Os obreiros iam se apresentar lá de novo. E eu ficava por último. Quem é você? Eu não sou ninguém, pastor. Mas só alguém que o pastor presidente me colocou aqui para aprender. Se o senhor quiser que eu saia, eu saio.
Quem te colocou? Pastor presidente. Então ninguém mexe com você, você fica aí. E eu não sabia, eu não entendia aquilo que estava acontecendo, mas Deus estava me guardando para que eu aprendesse a ser um obreiro. As limitações que eu tinha naquele momento, que era a idade e inexperiência, que eu considero que eu tenho até hoje, ainda estou aprendendo. O fato é que aqueles homens olhavam para mim e diziam, esse menino tem que sair daqui. Poxa, é ele quem chama o pastor para conversar. Eu estou aqui há anos e é ele quem chama. Era assim, irmão. A contenda lá de Corinto. Tinha tudo isso. As limitações estavam diante da minha face. Mas sem entender, eu colocava uma frase não para me beneficiar, mas simplesmente para contar o que tinha acontecido. E dentro dessa frase, Deus me guardava para que eu continuasse trilhando um caminho do aprendizado pastoral. Muita coisa que eu vi depois na faculdade, eu aprendi na marra, no dia a dia. Sobre ética pastoral, sobre aconselhamento, sobre visitação, sobre oração, sobre direção de culto. Aprendi ali na marra. Porque eu tinha uma limitação e muitas vezes essa limitação foi jogada na minha cara. E quantas vezes eu disse, se não quiser eu saio. E sempre alguém dizia, não, porque foi Deus que te colocou aí. Você é vaso de barro, mas existe um tesouro dentro de você. E ainda que o inimigo queira colocar de que você não é capaz e queira te arrancar de onde você está, Deus está dizendo, ei, eu ainda tenho que manifestar o tesouro que está dentro de você. Irmãos, entendam, se o tesouro está guardado é porque numa hora ele precisa ser manifesto. Amém? Deus não esconde tesouros simplesmente para estar escondido, mas é para que em algum momento ele venha a ser manifesta, ou manifesto. A palavra, ela vai nos ensinar sobre Elias. E eu gosto, entre muitos personagens, na verdade muito me chama a atenção o Antigo Testamento, e entre muitos personagens, gosto muito da história de José, e gosto muito da história de Elias, porque nos ensina muito. E é interessante que quando nós falamos sobre Elias, a própria palavra vai falar no Novo Testamento, na carta de Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não é isso? Vamos ler lá? Tiago capítulo 5, versículo 17. Ele diz lá, Elias era uma pessoa, eu vou ler numa outra tradução aqui, acho que é King James. Elias era uma pessoa frágil como nós. Tem aí para ver se está isso, olha. Olha essa versão como é que está. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Uma outra tradução é, Elias era homem semelhante a nós. Homem no sentido humanidade, pessoa, humano. Era um humano semelhante a nós. Ele não era nem um superdotado. Ele não era um cara de poder excepcional por ele próprio. Mas como diz o texto, Elias orou fervorosamente a ponto de Deus atender a sua oração e não chover durante 3 anos e meio. Agora, este mesmo Elias que pediu para não chover durante 3 anos e meio e que também enfrentou os profetas de Baal, fazendo, irmãos, a questão não é nem, muitas vezes eu mesmo enfatizo o número dos profetas, 400 profetas de Baal mais 450 de Azera, ou era o contrário, não me lembro agora, dava 850 profetas contra ele, e a gente enfatiza muito esse número, e a gente esquece que não é mencionado o número total da população de Israel que estava ali presente. O fato é que Elias se coloca diante ou contra aqueles 850 profetas de Baal no desafio que foi feito, e ao vencer aquele desafio, ele faz toda a nação de Israel que ali estava presente clamar em uma única voz, dizendo o quê? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Irmãos, além de você ver
um sinal maravilhoso, que era o fogo caindo do céu e consumindo a oferta que estava sobre o altar, você ouvir de uma maneira uníssona uma nação inteira gritar em alta voz e dizer: só o Senhor é Deus, muito mais milagre é ver a nação gritando do que aquele fogo pegando em cima do altar. Ele trouxe o povo de volta à presença do Senhor. Mas o que aconteceu depois? Ele recebe uma ameaça e ele corre para a caverna, se esconde numa caverna, e dentro da caverna ele deseja a morte, a ponto de ele expressar: melhor é a morte do que a vida. Isso para mostrar o quê? Que Elias era tão frágil quanto eu e você. Mas quando Elias orou fervorosamente, a chuva não caiu, mas o fogo do céu desceu. Acho que você não está entendendo. Na sua fragilidade, na sua imperfeição, Deus quer usar você. E Deus pode usar você. Você pode ser um canal de bênção para aquilo que Deus quer fazer. O pastor está dizendo que se eu orar pode cair fogo do céu. Por que não? Você é o vaso de barro, mas o tesouro foi dado pelo Senhor e é Ele quem opera o milagre. Na tua vida diária também acontece isso. Você se vê tão imperfeito, tão indigno, tão para baixo. Eu acho que Deus está pesando a mão sobre a minha vida. Acho que Deus está me castigando. Quantas vezes ouvimos pessoas falar isso? Acho que a prova que eu estou passando é porque Deus está me provando. Mas muitas vezes essa frase é no sentido de punição. Deus está me punindo. Não, irmãos. Há o tempo certo para a declaração do tesouro que está escondido dentro de você. Há o tempo certo para isso se manifestar. O que eu preciso então fazer com tudo isso? Me manter firme na presença do Senhor. Enquanto Elias orava fervorosamente, Deus o usava poderosamente. Quer ver milagres acontecendo na sua vida? Além das suas imperfeições, ore, creia, jejuma, fique firme. Você verá milagre de Deus na sua vida. Você recebe isso? Amém? Irmãos, isso é tão certo como você está me vendo aí, de onde você está. Porque Deus não muda. Eu não estou falando algo de uma probabilidade, estou falando de uma certeza, de uma convicção, que serve para mim e serve para você. Além das minhas imperfeições, Deus quer me usar. Além das suas imperfeições, Deus quer te usar. Então não se limite nas suas imperfeições. Não coloque barreiras você mesmo para você, dizendo que não pode, que não vai, que não merece. Se a gente fosse tratar por merecimento, estava todo mundo lá debaixo da terra, não é? O lugar seria outro. Não é por merecimento, mas é porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as que não são para confundir as que são. Deus faz as coisas do jeito dele para confundir o mundo, para que o mundo entenda que o homem por si próprio não poderia fazer. Somente Deus poderia fazer isso. Você está entendendo? Pode dizer amém? A Bíblia está nos ensinando sobre essa fragilidade em comparar com Elias. Tão grande era Elias nos seus feitos, mas tão frágil era Elias como eu e você. E vou te dizer, talvez você não tenha orado para cair fogo do céu como Elias orou. Mas quantas vezes você já foi depreciado e você suportou muito melhor do que Elias? Quantas vezes você se mostrou mais forte do que Elias numa provação que você passou? Elias recebeu uma ameaça e correu para a caverna. Quantas vezes você, no meio da sua caminhada cristã, recebeu pedradas e você se manteve de pé? Deus com isso está te mostrando, e mostrando para mim, a todos nós, que a nossa fragilidade não determina o lugar onde nós vamos chegar.
mas sim a presença de Deus sobre a minha vida. Entenda isso. A nossa fragilidade não determina o lugar onde eu vou chegar, onde você vai chegar. Mas a presença de Deus é que me move, me leva até o objetivo final. Então há total possibilidade de você alcançar a sua bênção. Você está entendendo? Amém? Em tudo isso nós vemos que há uma vontade de Deus para que o vaso também apareça. O vaso também está dentro dos planos de Deus para que ele apareça. Porque quando perceberem que o vaso é frágil, vão dar valor ao tesouro que tem dentro, saber de quem é esse tesouro. É importante que você, nesse contexto que estamos falando, apareça mostrando muitas vezes a sua fragilidade, mostrando as suas limitações, para que quando as pessoas vejam que um milagre aconteceu na tua vida, as pessoas digam: como pôde acontecer tal coisa com o Flávio? Como pôde acontecer tal coisa com a irmã Jô? Era impossível isso acontecer. Como aconteceu tal coisa com a irmã Cida? Como aconteceu tal coisa com a Celinha? Não tinha como isso acontecer. E então as pessoas entendam que existe um Deus maravilhoso sobre a tua vida, que te guarda, que te leva adiante, que te impulsiona para frente, que não te deixa cabisbaixo, que não te deixa prostrado, porque é o Deus da tua vida. Entenda isso, guarde isso no seu coração. A pastora Érica lembrou de algo que eu tinha notado aqui, quando fala sobre Gideão, e eu quero já me encaminhar para terminar isso daqui. Ela lembrou dos 300 soldados de Gideão, era o exército que Gideão tinha. E você sabe todo o processo que Gideão passou. Primeiro, ele se considerando o menor da menor tribo, o menor da sua casa e da menor tribo. Ele se autodepreciou: quem sou eu, Senhor, para julgar Israel? Quem sou eu, Senhor? Mas Deus escolheu justamente Gideão. Gideão reúne o povo, reúne um exército de 32 mil homens. Mas Deus falou para ele: ei, existe aí pessoas que não estão no mesmo ambiente que você. Existem pessoas que não estão no mesmo pensamento que você. Irmão, tem pessoas que não vão estar no mesmo ambiente que você, mesmo que o ambiente físico seja o mesmo. Mas não estão na mesma fé, não estão no mesmo pensamento. Às vezes as pessoas estão dentro do mesmo ambiente, estão viajando, pensando em outro lugar. Estamos recebendo algo de Deus, por exemplo, como agora. E há uma luta espiritual para roubar a sua atenção. Tem gente que vai ser muito fácil do inimigo roubar a atenção e de repente já está pensando em outra coisa. Tem gente que o inimigo vai tentar e a pessoa vai entender. A Bíblia nos ensina a sermos sensíveis ao Espírito Santo e entender as coisas espirituais. O espiritual discerne as coisas espiritualmente. Está dentro de um culto, está dentro de um ambiente espiritual, e de repente um pensamento voa para fora. Ah, irmão, você acha que isso é natural? Você ainda acha que isso é natural? Está dentro de um ambiente de um culto, e há uma sonolência, há uma dispersão, e você acha que isso é natural? Isso é guerra espiritual, para que eu e você se disperse e não entendam o que Deus está querendo dizer nessa noite. Nós somos um vaso de barro nas mãos de um Deus excelente, que conhece as minhas fragilidades, as tuas fragilidades, e age sobre as nossas vidas de uma forma sublime. Quando eu olho para Gideão, então Gideão tinha aqueles 32 mil homens. O que Deus entendeu? Ixi, esses homens aí depois vão dizer que foi pelo número e não vão dar glória para mim. Aí Deus dificulta um pouquinho. Pergunta aí quem quer ir para a guerra. Pergunta quem tem coragem. Você conhece a história. Gideão fez a pergunta e, por incrível que pareça, 22 mil homens se declarou covarde. É uma coisa que não se vê todos os dias. Apesar que hoje em dia está difícil, né? A gente fala de um tempo atrás, né? Que jovens de 19 anos foram para a Segunda Guerra, entregaram suas vidas na guerra, outros voltaram.
19 anos, estavam sobrevoando territórios chineses, metralhando e sendo metralhados, arriscando suas vidas. E hoje em dia, jovens de 19 anos tá brincando de carrinho ainda, porque a maturidade não chegou. Então eu acho que se Gideão estivesse hoje, ele iria estar perdido. Se Gideão tivesse um exército hoje em dia e perguntasse quem é que tem coragem, eu acho que ele ia ficar sozinho. Nem 300 ficava com ele. Mas no contexto da história, nós vemos que 22 homens se declararam covardes, saíram. Depois, mais 9.700 homens eram desatentos. E Deus diz: eu não quero esses desatentos. Esses que estão num outro ambiente, esses que estão pensando em outras coisas e não na guerra, não estão focados na guerra, não estão focados no que está para acontecer. 9.700 homens estavam dispersos. 9.700 homens estavam pensando que ali era brincadeira. 9.700 homens estavam pensando que ali estava tudo bem. Quando Deus fala para Gideão, ó, dispensa isso, que eles estão num outro pensamento. Vocês estão num outro patamar. Se trazermos para o nível espiritual, aqueles 300 homens com Gideão eram homens que eram fervorosos, cheios da presença de Deus, enquanto outros eram simplesmente participantes, assistentes de culto. Vocês conseguem entender o que eu estou falando, amém? O fato é que Gideão foi com esses 300 homens para guerrear contra os midianitas. E Deus deu uma estratégia para Gideão. Preste bem atenção nisso daqui, eu já vou terminar. Preste bem atenção nisso daqui. Eu disse no início que os tesouros de Deus vão se revelar sobre a sua vida. Olha que interessante. Deus falou para Gideão: ei, pega 3 coisas. Manda sacerdotes com chofar, manda homens com trombetas e manda o restante dos homens com vasos. E que levem tochas. Quando eles foram, se agruparam diante dos midianitas, eles colocaram as tochas dentro dos vasos. As tochas dentro do vaso. E Gideão disse para eles: tudo aquilo que eu fizer, vocês fazem também na mesma hora. E a estratégia de Deus era quando eles estivessem todos posicionados, os chofares iam tocar, as trombetas iam tocar, e eles quebrariam o vaso. Quando quebrasse o vaso, ia se mostrar as tochas. E diz o texto que numa mão eles levantavam as tochas, na outra mão eles estavam com a trombeta tocando. Aquele barulho dos vasos quebrando e as tochas sendo reveladas fez com que, aos olhos dos midianitas, aquele número fosse talvez 10 vezes mais, pelo grande estrondo que se deu. E as tochas que começaram a aparecer, e as trombetas que tocavam de um outro lado, eles pensaram: esse número é gigantesco, quando na verdade eles tinham apenas 300 homens. O que eu quero dizer com tudo isso? O vaso continua sendo de barro, e às vezes para a chama aparecer, o vaso precisa ser quebrado. O vaso precisa ser quebrado. Eu preciso ser quebrado para que a glória de Deus apareça. Você precisa ser quebrado para que a glória de Deus apareça. Deus tirou um bom número daquele exército para que eles não se exaltassem nele mesmo, mas para que a glória fosse de Deus. Deus tirou aquele grande número, deixando 300, para que a chama que ia aparecer, ou que aparecesse, fosse a chama de Deus sobre a vida deles. Em nossa vida hoje, eu preciso entender, e você precisa entender, que eu continuo sendo vaso de barro, e que eu preciso me permitir ser quebrado pelo Senhor, para que a chama dele se manifeste sobre a minha vida. Permita ser quebrado pelo Senhor. Talvez o processo seja doloroso, mas o resultado é a tocha do Senhor, a chama do Senhor ardendo sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Voltamos ao texto inicial para encerrar, que nos diz o quê? Qual era o objetivo de tudo isso? Qual era o objetivo de tudo isso? Irmãos, eu não me canso de usar uma frase aqui nas minhas orações, e muitas vezes quando eu falo: que o Senhor seja exaltado sobre todas as coisas.
toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. São frases que eu uso não apenas por repetição, mas são frases que eu creio e reivindico na minha vida. Ele precisa ser exaltado, Ele precisa ser glorificado. A ordem ou o ensinamento que Paulo estava dando diante de tudo isso, no final ele diz qual era o objetivo. E o objetivo dentro do próprio versículo 7, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, dizendo, tendo porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que eu preciso mostrar não são minhas habilidades, mas o poder de Deus sobre a minha vida. O que você precisa mostrar não é a sua habilidade, mas é o poder de Deus sobre a sua vida. Porque a glória, quando for dada, não é para mim, pastor Daniel, mas é para o Senhor que tem todo o poder. Quando você for usado pelo Senhor, seja em revelação, seja em profecia, seja em milagre, seja pelo dom da fé, a glória não é tua, mas a glória é do Senhor. Aleluia. E ele termina o texto fazendo uma comparação da humanidade e a glória de Deus. Olha só, versículo 8: em tudo somos atribulados. Humanidade. Só o homem pode ser atribulado. Só o homem pode ser atribulado. Mas não angustiado. Tesouro de Deus sobre a tua vida. Em tudo somos atribulados. Minha humanidade. Mas não angustiado. Tesouro de Deus sobre a minha vida. Perplexo, humanidade, mas não desanimado, tesouro de Deus sobre a minha vida. Perseguido, humanidade, mas não desamparados, tesouro de Deus sobre a minha vida. Abatido, humanidade, fragilidade humana, mas não destruído, tesouro de Deus sobre a sua vida. Você passará por prova, processo de quebra de barro, barro voltando ao barro entendendo que é barro, para entender que Deus é Deus, e o tesouro dele continua sendo celestial, sobrenatural, espiritual, e que somente Ele pode derramar sobre a sua vida. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Quantos são barro aqui? Quantos creem num Deus excelente? Eu quero orar nesse momento por este propósito, para que Deus se manifeste sobre a sua vida, pois você é um barro que está nas mãos de um Deus excelente, e que a obra dele venha a ser manifesta sobre a tua vida, venha a se revelar o tesouro que ele já determinou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Há algo de Deus para acontecer, eu creio nisso. E por isso eu posso declarar com toda tranquilidade que esse tesouro está para ser revelado, ainda que seja necessário quebrar o vaso. Então se prepare, irmãos. Se prepare, irmãos. Se prepare, estejam atentos, estejam firmes. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, se não me falha a memória: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, ainda que passemos pelo período da quebra, a quebra do vaso, o vaso voltando a ser barro, o barro entendendo que é barro, barro entendendo que precisa, que depende, que necessita do Senhor, necessita do oleiro. Barro por si só não pode fazer nada, o barro não sai da terra e não se transforma em vaso, o barro não anda sozinho, mas nas mãos do oleiro se transforma num grande vaso, aonde é depositado grandes tesouros de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, eu oro pela minha vida juntamente com a tua igreja, nesta noite, com esta palavra que vem ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, entendemos que somos vasos de barro. Oh Senhor, quantos até falam esta palavra com uma certa arrogância: eu sou vaso, eu sou vaso, eu sou vaso. Mas todo vaso é vaso de barro, feito pelas mãos do oleiro.
E nós não somente entendemos isso, como queremos isso. Queremos estar nas mãos do oleiro, nas mãos de um Deus excelente. Se é necessário quebrar a nossa vida, ainda que doloroso seja, mas vem, Senhor, e quebra, para que se manifeste a chama da Tua glória sobre as nossas vidas, para que se revele os tesouros que estão escondidos e guardados em nossas vidas, para que se manifeste o Teu nome acima dos nossos nomes. Porque entendemos e cremos na Tua palavra que nos diz que o Senhor Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, da qual a este nome toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Aleluia! E dirá que não há outro nome além deste nome. Nós te rendemos honra, glórias, aleluia. Nós te rendemos toda adoração, porque somente Tu és digno de ser adorado. Manifesta o Teu poder sobre a Tua igreja. Manifesta estes tesouros que estão escondidos em vasos de barro. Manifesta a Tua presença sobre cada um deles, de forma que possamos ver sobrenaturalmente o Teu poder manifesto sobre cada um dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, assim toma as nossas vidas em Tuas mãos. Nós te louvamos por isso e nós te agradecemos por essa palavra nessa noite. Apesar das minhas imperfeições, Tu me usa. Apesar das imperfeições da Tua igreja, Tu nos usa. Apesar das nossas limitações, Tu continua sendo o nosso Deus. Te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos porque nos escolheu, apesar das nossas imperfeições. Te louvamos porque nos chamou pelo nome. Oh, aleluia! Tu nos chamaste pelo nome. Aleluia! E disseste para cada um de nós: Tu és meu. Aleluia! Fomos escolhidos, fomos separados, independente das nossas imperfeições, independente das nossas limitações. Apesar de, o Senhor continua derramando a sua glória. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por isso. Aleluia, te rendendo toda a honra e glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor bem forte, dê glória a Deus, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém e amém. Tome seu assento um minuto. Pastora Érica, vem aqui, faz os avisos que tinha que fazer.